Agora, a gente precisa mergulhar nos desafios mais sombrios, né? E mais contemporâneos que as fontes trazem à tona. Isso inclui casos de extremismo religioso que chocaram o país e também questões legais bem atuais sobre regulação e abuso. O caso mais infame é, claro, o da Ao Shinrikyo. Sim, o ataque com gás sarin no metrô de Tóquio em 1995 foi um divisor de águas, um trauma nacional muito profundo. É fundamental entender que a Aum Shinrikyo não era um grupo estritamente cristão, mas sim uma seita apocalíptica altamente sincrética. Uma mistura de várias coisas, então. Uma mistura complexa. Tinha elementos do budismo tibetano, hinduísmo, yoga, profecias de Nostradamus e, de forma bem significativa, uma dose forte de escatologia, de visões apocalípticas de inspiração cristã. O líder, o Shoko Asahara, ele chegou a se apresentar como uma espécie de reencarnação de Cristo para o Japão, sabe? Pregando um fim do mundo violento e iminente que a seita deveria ajudar a provocar. Uma das fontes que a gente analisou, do blog Mente Ateísta, detalha como essa narrativa apocalíptica, que tem ecos em algumas vertentes mais radicais do cristianismo, foi usada para justificar a violência extrema. A ideia de que eles eram os escolhidos para sobreviver ao Armagedon e que precisavam acelerar o processo, eliminando os inimigos, os não iluminados. Isso serviu como motor ideológico para o terrorismo. Mas por que essas ideias, mesmo que distorcidas, encontraram algum tipo de ressonância ali? É uma pergunta difícil, mas a gente pode apontar alguns fatores. Além da figura carismática e muito autoritária do Asahara e das técnicas de controle mental, de isolamento social que eles usavam, talvez houvesse um certo vazio espiritual ou uma ansiedade social na época, sabe? No Japão pós-bolha econômica, durante as tensões do fim da Guerra Fria. Um terreno fértil para ideias extremas. Talvez. Essas narrativas apocalípticas ofereciam respostas, assim muito simples e um senso de propósito, de pertencimento, para pessoas que talvez estivessem desorientadas. A distorção de elementos cristãos, combinada com outras tradições, criou um coquetel muito perigoso. Agora, a resposta do Estado japonês, por outro lado, foi notavelmente secular e pragmática. Como assim pragmática? Diferente de como outros países talvez lidariam? O foco total foi na segurança pública e em desarticular a organização como uma ameaça criminosa e terrorista. Teve uma investigação policial e judicial enorme, o desmantelamento completo da estrutura da Aum, a revogação do status deles como organização religiosa, julgamentos longos que levaram à condenação e, eventualmente, à execução dos principais líderes. Uma resposta dura. Uma ação estatal forte, mas baseada na lei civil e penal, não numa espécie de cruzada antirreligiosa. Isso mostra bem esse secularismo japonês que geralmente respeita a liberdade de crença, mas que intervém com força quando grupos religiosos cruzam a linha para a violência ou para o dano social generalizado. É um desafio encontrar esse equilíbrio. Entendi. E essa questão da intervenção do Estado em grupos religiosos leva a gente para outro caso recente, muito discutido, o da Igreja da Unificação, que o pessoal chama de Muniz, né? Eles também enfrentaram um escrutínio legal bem severo recentemente, certo? Olá, nós vamos fazer uma pequena pausa neste episódio, que eu espero que seja sendo interessante para você, para vocês ou para você, para falar sobre os meus livros, né? Eu tenho vários livros lançados na Amazon e esse podcast que é sobre desinformação, infodemia, discurso de ódio, eu tenho alguns livros que eu posso indicar para vocês, caso vocês tenham interesse. Estão todos disponíveis na Amazon em formato impresso, audiolivro e Kindle. Então, o primeiro que eu gostaria de sugerir é um livro meu que é chamado Desinformação, Discurso de Ódio, Infodemia e Fake News. Ele está na segunda edição. Essa nova edição que eu lancei agora é bem rica, né, com bastante detalhes, ela é bem mais longa. O livro ele tem um diferencial que ele é separado em duas partes. Ele é separado em uma parte mais teórica, um pouco que na primeira edição não foi tão estendida, mas na segunda eu estendi bem mais
a parte teórica de discussão, que fez com que o livro ficasse mais longo, e tem também a segunda parte, que é mais prática, né? Na segunda edição eu atualizei as ferramentas, porque quando eu lancei tinha mais o ChatGPT, aí já estamos no GPT-5, já temos o DeepSeek, nós temos o Gemini, então, ou seja, existe uma gama de ferramentas que pode ser usada. Então, se de um lado a inteligência artificial ela é usada para fazer manipulação, fake news, desinformação, de outro lado ela pode ser usada para nos proteger. Então, eu sugiro fortemente meu livro Desinformação, Discurso de Ódio, Infodemia e Fake News. O segundo livro que eu gostaria de oferecer para vocês, de sugerir, é meu livro Inteligência Artificial e Democracia. Inteligência Artificial e Democracia é um livro que foi escrito com o objetivo de falar sobre o bolsonarismo, isso logo no início do bolsonarismo. Então o livro ele foca em como que a inteligência artificial é usada para manipular o discurso público, né, criando desinformação, realidades paralelas e outros assuntos. O segundo livro que eu gostaria de sugerir para vocês, que tem a ver com esse podcast, é o meu livro sobre falácias, né? O livro sobre falácias, porque toda desinformação ela se baseia geralmente em um conjunto de falácias, né? São distorções da realidade, e nesse livro, que é mais focado em falácias, o nome do livro é Falácias, né? Vocês podem achar tudo isso no meu perfil da Amazon, né? Eu sempre deixo o link para vocês nos episódios do podcast. E mais um que eu vou indicar para vocês, mas no meu perfil da Amazon, vocês podem achar todos os meus livros, que é o sobre o bolsonarismo, que é Ciência para Não Cientista, volume 1, Bolsonarismo, que foi o primeiro livro que eu lancei sobre o bolsonarismo, né? Ele tem uma abordagem um pouco mais racional, né? Como que as lógicas distorcem toda a desinformação, discurso de ódio, infodemia e fake news, que é baseado nisso, né? Baseado em distorções de fatos, né? Eu dou exemplos como, por exemplo, do uso de gráficos para distorcer a realidade. Então, abração a todos e nos vemos, nós vamos retornar ao podcast. Sim, um caso muito significativo. Embora seja um grupo que veio da Coreia do Sul, a Igreja da Unificação teve uma presença longa e bem controversa no Japão. Por décadas acumularam acusações de práticas de arrecadação de fundos muito agressivas, coercitivas, exploração de fiéis e também de tentar buscar influência política de forma meio oculta. E o que aconteceu? O ponto de virada foi em março de 2025, quando um tribunal lá de Tóquio ordenou a dissolução da filial japonesa da organização. E por que essa decisão é considerada um marco tão importante assim? Porque foi a primeira vez na história do Japão que um grupo religioso teve seu status legal revogado com base principalmente em violações civis sistemáticas, ou seja, a exploração financeira contínua, predatória dos seus membros através de doações forçadas. Não foi por envolvimento direto em atos criminosos violentos, como foi o caso da ON. A diferença é crucial. Exato. Isso abriu um precedente legal importante e sinaliza uma possível mudança na postura das autoridades, do judiciário japonês, em relação a práticas financeiras e de controle psicológico consideradas abusivas por parte de certos grupos religiosos. Acendeu um debate enorme sobre os limites da liberdade religiosa versus a proteção dos cidadãos contra a exploração. Mais um desafio complexo. Essa tensão entre regulação estatal e práticas religiosas, que a gente viu no caso da Igreja da Unificação pelo lado financeiro, ela reaparece de forma ainda mais delicada quando a gente fala da proteção de crianças, não é? As fontes detalham umas diretrizes governamentais recentes sobre abuso infantil ligado à religião. Exatamente. É outra área de tensão que está crescendo. Entre 2022 e 2023, o Ministério da Saúde, Trabalho e Bem-Estar do Japão publicou diretrizes bem específicas para os serviços de proteção à infância. O objetivo é ajudar a identificar e intervir em casos onde as práticas religiosas dos pais ou dos cuidadores podem configurar abuso ou negligência infantil. E o que exatamente essas diretrizes consideram como abuso nesse contexto religioso? Parece uma linha bem tênue de definir. É aí que mora a controvérsia toda. As diretrizes definem como abuso psicológico ou negligência coisas como ameaçar crianças repetidamente com o inferno ou com um castigo divino caso elas não sigam certos preceitos religiosos, impor restrições muito severas às escolhas de vida da criança, carreira, casamento, até amizades fora do grupo baseadas unicamente na doutrina religiosa,
ou pressionar por doações que, comprovadamente, prejudiquem o bem-estar básico da criança, tipo alimentação, moradia, educação. Até surgiu um termo novo, Shokyo Nisei, para descrever crianças que são criadas nesses ambientes religiosos considerados excessivamente rígidos ou controladores. E em 2024, o governo lançou um plano de apoio, com ações como aulas sobre direitos humanos nas escolas, focando nesse tema, canais de denúncia Nossa!